Então, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida a respeito dos assuntos que a gente está comentando, gostaria sim que vocês comentassem nos vídeos que vocês tiverem dúvida e eu fizesse seus comentários, suas perguntas, que na medida do possível, eu podendo responder, eu vou respondendo, porque assim, eu gosto muito de ajudar as pessoas. E quem tem meu número de telefone, meu WhatsApp, acaba me perguntando, e assim. A minha demanda de serviço no meu dia a dia é muito grande também. E eu não tenho condições, às vezes, de responder todo mundo e de ajudar. Essa foi uma forma de eu querer ajudar. Esta foi uma forma que eu vi que seria uma forma mais fácil de ajudar todo mundo ao mesmo tempo. E, e para responder no WhatsApp a todos fica muito difícil. Eu fico com um aperto no coração de muitas das vezes falar um não. Mas eu sou obrigado, porque eu tenho demandas, e o meu chefe às vezes precisa de uma resposta de alguma coisa e de uma execução de um serviço, eu preciso executar o serviço que ele precisa. Então eu preciso, né, estar ali no meu serviço no dia a dia e eu não posso estar respondendo vocês. Então, se vocês colocar suas perguntas nos comentários, eu posso estar respondendo à medida do possível, tá bom? Façam isso e assim que eu puder, no meu tempo livre, fora do expediente, posso estar respondendo a todos, assim, dos assuntos que eu puder responder. Faça suas perguntas de forma clara, tentem, ver direitinho como que é essas perguntas, porque se não for bem objetiva, às vezes fica um pouco difícil de compreender e vai ficar um pouco difícil de responder também, tá bom? Então pense direitinho nas perguntas para eu poder fazer a resposta para vocês, tá ok? Um outro assunto muito importante é a respeito do relacionamento entre processos. Tem pessoas que não tinham muito contato com processos antes, mas as pessoas que tinham bastante contato com processos vai entender o que eu estou falando. Mas quem não tinha muito contato vai compreender da mesma forma. E aqui no SEI vai facilitar esse trabalho. Porque o processo físico, o que que acontecia? Tinha certos tipos de processos, eu já me deparei com alguns deles, quando se trabalha com serviços administrativos. Um processo ele vinha com um outro processo totalmente distinto, mas ele não podia se separar dele. Ele vinha grampeado um no outro, mas era um outro processo distinto, tinha outra numeração, tinha outras folhas dentro, outros despachos, mas ele era obrigatório vir grampeado um no outro, que se chama apensado. É um processo que vinha apensado a outro, não podia ser separado. Você tinha que tramitar um junto com o outro, não podia se separar. Teve uma época até que a gente tramitou um processo e a gente, para colocar folha, acabou colocando folha no processo errado e acabou desmembrando e mandou um processo só. E esse processo chegou no RH, a gente deu um problema, o pessoal do RH acabou cobrando, a gente teve que voltar com o processo e a pensar novamente. Aqui no SEI tem uma forma da gente fazer isso, só que chama-se um link. É um link que a gente cria entre um processo e o outro para que a gente possa acompanhar um processo ou outro. Porque pode ser que tenha um processo que a gente cria e a gente acaba criando um outro processo com um assunto parecido ou que seja um assunto que relaciona com outro processo que estamos trabalhando, ou que vai trabalhar, ou que esses dois processos, uma hora ou outra, vão se encontrar, mas que são processos distintos e que caminha de forma diferente, de caminhos diferentes. Mas às vezes você fala assim, e como que eu faço para ter esses dois processos ao mesmo tempo e como eu sei para ter eles sempre à vista? O SEI, ele tem um mecanismo para isso, que se chama relacionamento entre processos. E para isso, a gente precisa saber o número do outro processo. Um a gente já tem, né? Nós vamos usar esse processo que estamos aqui, né, como modelo. É aquele processo que a gente fez um convite especial e a gente vai
usar um outro processo, aquele que a gente já estava trabalhando, só que aquele processo ele já está até arquivado de fato. Mas mesmo assim, a gente vai colocar ele e ele vai fazer esse link. Como que a gente vai fazer isso? Se vocês virem aqui, eu abri um documento e tem esses botões aqui. Mas se eu clicar em cima do processo, vai abrir um botãozinho diferente. Se vocês verem aqui, abriu uma gama de botões a mais. E tem esse botão com a setinha girando que se chama relacionamento entre processos. Então, para que esse botão apareça, a gente tem que clicar em cima do processo. Não pode estar com o documento aberto, tá bom? Tem que clicar em cima do processo, tá bom? Muito bem. Então, com o processo clicado ali, vamos clicar aqui em cima do relacionamento. Então, a gente precisa ter o número do processo para que a gente possa colocar aqui. Beleza. O outro processo é este processo aqui. Nós temos que fazer uma pesquisa para o SEI fazer essa busca para saber se esse processo realmente ele existe. Aí ele vai dizer, não, é uma elaboração de correspondência interna. Esse processo existe sim. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai adicionar. Adicionando, ele vai colocar esse processo aqui, junto a esse outro processo aqui, e ele vai colocar para a gente aqui, ó, processo relacionados. A gente clicando aqui, ele aparece aqui para a gente. E aí, se a gente clicar aqui nesse processo, ele já leva a gente para o processo que a gente precisa ter acesso. Muito bem, aqui a gente já está de posse do processo que a gente está querendo acessar, tá vendo? Nós já estamos de posse daquele processo. E olha só que legal. De quebra, nós não precisamos nem fazer nada com esse processo aqui, porque ele já cria, dentro desse processo aqui, um relacionamento entre o outro processo também. Olha só que legal. Então, se a gente procurar por esse processo aqui, se eu fizer uma pesquisa, deixa eu pegar esse processo aqui, vamos copiar esse número aqui, e deixa eu ir na página inicial, ó, ok. Aí eu vou vir aqui, ó, e vou colar esse número de processo aqui e vou fazer uma pesquisa. Digamos que eu não tenho esse número, alguém falou assim, pesquisa esse processo para mim, por favor. Beleza. Aí quando a gente pesquisa, a gente já sabe que esse processo aqui ele está relacionado com outro processo. Olha que legal. Aí a gente vai clicar em, opa, esse processo está relacionado com outro. Então, que processo é esse? A gente vai clicar e você vai ter acesso a outro processo que está com um assunto relacionado a ele. Isso é muito legal. Acontece, isso aqui para mim, eu penso que se fosse o processo físico, isso seria o apensado, que é um processo que trabalha junto, em conjunto. Pode colocar mais processos aqui, pode apensar mais processos aqui, se for o caso, para ele fazer o link de outros processos junto, tá bom? Pode colocar outros aqui caso seja o mesmo assunto. Neste caso aqui, este processo nada tem a ver com o assunto deste processo. É só para nós termos aqui uma dinâmica e o estudo aqui para a gente ver como que funciona, tá bom? Aí você fala, poxa, e agora? Não era esse processo que era para eu colocar, coloquei errado. Era outro processo. O que que eu faço agora? Aí é só você vir aqui, ó, remover o relacionamento. É só clicar aqui, você vai confirmar a exclusão desse relacionamento e pronto, não existe mais processo relacionado. E estamos aqui com o processo limpinho novamente. E podemos fazer novamente o relacionamento nesse processo e colocar o outro processo que precisamos colocar. Bem interessante isso.